Mais de 18 milhões de brasileiros convivem com essa doença, o que dá 9% da população e torna os brasileiros recordistas mundiais nessa estatística. Eu estou falando do transtorno de ansiedade generalizada, um dos maiores problemas de saúde mental da nossa população. Vou falar sobre isso nesse vídeo agora. Me acompanha? O transtorno de ansiedade generalizada é caracterizado por uma ansiedade excessiva e persistente que dura pelo menos 6 meses e vem acompanhada de alguns sintomas que eu vou falar agora. Preste atenção, porque se você tiver pelo menos 3 dos 6 sintomas que eu vou falar, você pode ter um transtorno de ansiedade. Inquietação ou dificuldade de relaxar, de se desligar, dificuldades para dormir, tensão muscular, sensação de nervos à flor da pele ou irritabilidade, dificuldades de concentração ou sensação de brancos na mente que são frequentes. E por último, eu destaco o cansaço fácil, uma sensação de esgotamento que muitas vezes acompanha esses outros sintomas, como as dificuldades para dormir e para relaxar, a inquietação, a dificuldade para se desligar, que eu acabei de mencionar. Esses são sintomas de ansiedade. Na verdade, essas manifestações psicológicas e físicas, elas podem acontecer em indivíduos saudáveis, né? E em algum ponto a ansiedade ela até nos ajuda, como por exemplo, quando a gente tem uma prova para fazer ou a gente tem uma mudança muito importante no trabalho que a gente tem que se adaptar, a ansiedade nos ajuda, né? Nos prepara. Se a gente tem 0 de ansiedade, a gente não fica nem um pouco preocupado e aí pode ser que a nossa performance fique comprometida. Agora, a partir de um certo momento, essa ansiedade deixa de nos ajudar e passa a nos atrapalhar, a trazer muito prejuízo. Então, quando que a ansiedade é doença? Quando ela é desproporcional, quando a pessoa não consegue controlar e isso traz muito incômodo, muito prejuízo, uma interferência muito grande na vida cotidiana. Então existe uma ansiedade que é normal, que faz parte do nosso dia a dia, são as necessidades aí de adaptação que nós temos na nossa vida frente aos desafios, mas a partir de certo momento em que ela se torna muito intensa, desproporcional, interfere na nossa vida, aí sim a gente considera ela uma patologia. Claro que para o médico fazer o seu diagnóstico, ele tem que descartar condições médicas, né? Porque algumas situações clínicas podem ter sintomas parecidos com sintomas do transtorno de ansiedade. Então, doenças do coração, doenças respiratórias que dão palpitações ou falta de ar, por exemplo, alterações da tireoide, como o hipertireoidismo, têm que ser investigadas, né? E algumas vezes exames solicitados para descartar essas condições e assim que o médico firma o diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada, né? Essa exclusão de causas aí também tem que levar em conta o uso de medicamentos e substâncias que podem provocar sintomas parecidos com os sintomas de ansiedade e ainda o uso de drogas. A gente sabe que algumas drogas podem intensificar ou produzir sintomas de ansiedade. Uma outra importante diferença tem que ser feita com a depressão. Na verdade, a depressão frequentemente é acompanhada por ansiedade, né? Depressão e ansiedade andam juntas, tanto como duas doenças, 2 transtornos que caminham paralelos, ou ainda a ansiedade pode ser um sintoma da depressão, né? Então, isso tem que ser avaliado, porque se ela fizer parte de um quadro maior de depressão, que tem também tristeza, né, perda do prazer ou interesse, mantidos no tempo, esse diagnóstico tem que ser feito. A ansiedade costuma ter um início precoce e acompanhar o indivíduo ao longo da vida. Algumas pessoas têm até traços de personalidade ansiosos. O que quer dizer? Que é uma característica que faz parte de quem a pessoa é. Ela tem esse curso crônico, mas ela, claro, piora em situações difíceis de vida, em momentos estressantes, em momentos mais complicados ou
que a pessoa enfrenta algum tipo de estresse muito intenso. Agora, apesar de ser muito frequente na população, apenas 1/3 das pessoas que têm ansiedade procuram o médico por essa razão. A maioria procura pelos sintomas físicos associados, né? Então, por exemplo, procura o dermatologista por conta de coceira, lesões de pele, procura o cardiologista por conta de falta de ar, de dor no peito, de batedeira, né? De palpitações, procura o gastro por conta da síndrome do intestino irritável ou ainda o neurologista por conta de dor de cabeça. Todos esses sintomas, né, podem acompanhar a ansiedade. Se o médico fizer esse diagnóstico, né, ele afastar essas condições, que essas condições, né, que esses sintomas tenham origem em alguma doença orgânica que não a ansiedade, é o momento de parar e refletir, né? Preste atenção se os sintomas não são justamente uma comunicação do seu corpo de que alguma coisa não vai bem. É hora de fazer uma autoanálise e poder procurar ajuda. E com relação ao tratamento, nós temos em primeiro lugar os tratamentos não farmacológicos, quando a gente não usa medicamento. Esses estão liberados, todo mundo pode fazer, inclusive quem não tem ansiedade, para prevenir esse transtorno. Dentre essas técnicas, né, estão a meditação, as técnicas de relaxamento e de controle da respiração, o controle do estresse através de atividades físicas, de um estilo de vida saudável e, mais importante do que tudo isso, aprender a desacelerar. Eu falei sobre isso num vídeo aqui do canal sobre o estresse que você vai encontrar nessa playlist aqui. Agora, com relação ao tratamento medicamentoso, nós temos em primeiro lugar os ansiolíticos, que são medicamentos indicados para o tratamento de ansiedade de curta duração, normalmente reações ansiosas de duração breve ou no início do tratamento, né? Esses medicamentos são reservados para essas situações devido ao risco de dependência. Não à toa são os medicamentos mais vendidos no mundo atualmente e é por isso que a sua prescrição é controlada e eles vêm com aquela tarja preta, né, em torno ali da caixinha. Agora, não existem só esses ansiolíticos para o tratamento da ansiedade. Para a ansiedade que é crônica, ou seja, persistente, de longa duração, como é o transtorno de ansiedade generalizada, que nós estamos comentando nesse vídeo, estão indicados os antidepressivos. Sim, alguns antidepressivos podem ser úteis não apenas para o tratamento da depressão, como também para o tratamento dos transtornos da família da ansiedade. E aí está o transtorno de ansiedade generalizada. Agora, além da medicação, eu destaco a importância da psicoterapia, que vai ajudar o indivíduo a entrar em contato com a necessidade de controle, com culpa, com traumas, com medos intensos, né, e que acompanham o indivíduo ao longo da vida. Muitas vezes esses fenômenos são inconscientes, né, e o indivíduo apenas sente as suas correspondências, né, que são os sintomas, né, e a autocobrança excessiva. Então é muito importante a psicoterapia para ajudar não somente aí no alívio dos sintomas, né, mas também nas causas que levam a pessoa a ter ansiedade. Agora, é muito importante no tratamento também serem contemplados aí os transtornos que frequentemente acompanham a ansiedade. O mais comum, como eu já destaquei no vídeo, é a depressão. Inclusive, a ansiedade é um fator de risco para a depressão e ela é um agravante, quer dizer, quadros depressivos com ansiedade tendem a responder mais lentamente ao tratamento e também com maior risco de suicídio. Então nós temos que ter atenção quando existe essa combinação de ansiedade e depressão. Além disso, nós temos aí o uso de álcool, remédios e outras drogas, que é muito frequente, né? As pessoas com ansiedade muitas vezes buscam no álcool, nas drogas, uma automedicação, né? Um alívio temporário desses sintomas. Também aí nós temos os transtornos alimentares, né? A compulsão alimentar como sendo uma estratégia, um mecanismo para lidar com a ansiedade e que acaba levando
a ganho de peso e todas as suas complicações aí do ponto de vista físico, né, orgânico. E por fim, o transtorno de ansiedade generalizada muitas vezes é acompanhado por outros transtornos ansiosos, como por exemplo as fobias e o transtorno do pânico. Mas sobre o transtorno do pânico eu vou falar no próximo vídeo do canal. Então você me acompanha que mais temas aí relacionados à ansiedade vão vir nos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário que é muito importante aqui pra gente. Um abração e até a próxima!